Nessa noite, gente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 9. Veja, nós estamos chegando ao penúltimo dia, chegando ao final. Amanhã nós teremos a nossa última mensagem aqui. E esse sermão de hoje, ele vai ser finalizado amanhã. Hoje a gente vai ver um aspecto, as marcas de Jesus sobre as nossas falhas e fraquezas. E amanhã nós vamos terminar up, para cima, ok? Não que o sermão de hoje seja triste, mas ele é a primeira parte daquilo que será apresentado amanhã. Lucas 9, versículo 1 em diante, antes da gente ler o texto, deixa eu fazer um contexto do tema desse texto aqui. Então, olhe para mim aqui agora, antes da gente voltar para o texto. Tem um autor que eu gosto muito, chama-se Dostoiévski. Ele é conhecido pelas suas narrativas um pouco pessimistas, nihilistas. Tem gente que não gosta muito, mas ele faz a gente pensar. E ele tem um livrinho pequenininho chamado Memórias do Subsolo, ou O Diário do Subsolo. E quando você começa a ler esse livrinho bem pequenininho, já é uma barreira a primeira parte. Você fica assim, será que eu vou continuar lendo? Começa assim, vou ler o primeiro parágrafo para você. Eu sou um homem doente, sou um homem malvado, sou um homem desagradável. Creio que eu tenho uma doença no fígado, aliás, não entendo absolutamente nada da minha moléstia. E não sei mesmo exatamente onde está o mal. Eu não me cuido, nunca me cuidei, se bem que eu estime muito os médicos e a medicina. Não engano senão a mim mesmo, reconheço melhor que ninguém. Entretanto, é mesmo por maldade que eu não me trato. Me dói o fígado, melhor assim, que doa ainda mais. Jamais consegui nada, nem mesmo me tornar malvado. Não consegui ser belo, nem mau, nem canalha, nem herói, nem mesmo inseto. E agora termino a minha existência, no meu cantinho, onde tento piedosamente me consolar, mas sem sucesso. Você continuaria lendo um livro desse? Não? Memórias do Subsolo. Veja, esse livro, ele faz a gente pensar no seguinte: todos nós temos um subsolo. É um retrato do ser humano. Todos nós escondemos corpos nos porões da nossa alma. Temos segredos. Vamos ao texto bíblico, muito melhor, né? Agora sim. Hoje nós vamos ler uma história em 3 atos. Então, 3 blocos de textos. Atenção na metodologia aqui. São 3 atos de uma mesma narrativa. O primeiro ato é de sucesso. Lucas 9, versículo 1 a 6 diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Gente, olha aqui para mim, antes da gente ler o final do bloco. 2 coisas boas: poder para curar e poder para expulsar demônios. Todos os demônios e todas as doenças. Coisa extraordinária. E aí Jesus continua dando instruções, e lá no final do bloco, no versículo 6, o texto diz que eles saíram percorrendo todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Sucesso total. Sucesso absoluto. Aqui estão os heróis, são 12, sendo enviados por Jesus. O número 12 já lembra coisas importantes do passado. 12 sendo enviados para uma terra estranha, uma terra de novidades para eles. Lembra muito a história dos 12 espias, e é proposital. Só que os 12 espias fracassaram lá no Antigo Testamento. E aqui nós temos outros 12 enviados por Jesus, e eles não fracassam. Porém, existe uma frase que a gente vê muito na internet: nunca conheça os seus ídolos, porque eles podem te decepcionar. E o ser humano fica nesse pêndulo entre o endeusamento de pessoas, como se elas nunca errassem, elas são sempre perfeitas, fazem tudo certo, acertam sempre, ou o cancelamento, a demonização. Às vezes a mesma pessoa é alvo dessas 2 coisas: o endeusamento e a demonização, o cancelamento.
Esse é um fenômeno da modernidade, da pós-modernidade. Então, a mesma pessoa que é aquela artista que merece os fãs ficarem 2 meses na fila para comprar o ingresso, acampados ali. Tem fã que usa fraldas geriátricas para poder acompanhar sem sair para ir ao banheiro. Eu não quero perder nenhum segundo. A mesma artista, de repente, por causa de uma declaração, é cancelada. Acaba com tudo. Então você fica no pêndulo. Você tem a drogada, o abusador, aquele que bateu na namorada, mas era admirado por todo mundo, aquela que vendia milhões, mas agora é conhecida como a que deu uma declaração racista, o homofóbico, e aí a gente fica, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E a gente aprende uma lição que a gente deveria ter aprendido há muito tempo, gente. Desde o Éden, sabe qual é a lição? Aquela lição que o Bruce Wayne ensinou para o Superman, ao perguntar, você sangra? Vai sangrar. Essa é a pergunta que eu faço para você. Você sangra? Pastor, se tem uma coisa nessa vida que eu sei, é que eu sangro. Eu sofro. Não sou nenhum Superman. Nesse primeiro ato, nós conhecemos o lado do sucesso. Homens de Deus com poder, expulsando demônios, curando enfermidades. Que maravilha! Mas agora o segundo ato. Volte para o capítulo 9 de Lucas, versículo 37. A gente vai pular para o segundo ato. Os mesmos discípulos. Jesus está descendo do monte da transfiguração. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus, lá no pé do monte. E eis que do meio da multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz, Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho. Ele é o único que eu tenho. Mas um espírito mau se apodera dele, de repente o menino grita, o espírito o convulsiona, o leva a espumar e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Mas olha essa frase, meus amigos. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Gente, é o mesmo grupo. Sucesso, cura, exorcismo, delivery. Alguns dias depois, um espírito junta todos os discípulos. Eles não conseguem. Que criptonita é essa? Que veneno é esse? Que poção mágica é essa? Que tira o poder das mesmas pessoas que instantes atrás estavam fazendo coisas extraordinárias. Qual que é o ponto fraco dos heróis? Qual que é o ponto fraco? Existem heróis atrapalhados, existem vários tipos, né? Existem heróis que são muito poderosos e quase não têm uma vulnerabilidade. Existem heróis que são bem humanos, né? Qual que é o poder, o superpoder do Tony Stark, do Bruce Wayne? Mas todos eles têm uma coisa em comum, sempre tem um ponto fraco. Sempre tem uma falha na armadura do guerreiro. Sempre tem aquele ponto onde ele pode ser derrotado. A cruz escancara uma verdade que estremece a nossa alma. A nossa sede mais profunda, o nosso anseio mais profundo, não é saciado com a mudança de sistemas ou de governos. O Messias, Jesus Cristo, que foi pregado numa cruz, nos revela que derrubar o sistema de Roma não seria suficiente, porque o verdadeiro tirano não é Nero, não é Roma, não é o imperador. O verdadeiro tirano que nos oprime mora dentro de nós. Aprenda uma coisa aqui, nós temos vários inimigos na Bíblia. Nós temos vários. E a gente fala muito de um deles, que é o diabo. Mas nós temos pelo menos 3 inimigos na Bíblia, declarados. O mundo é nosso inimigo. O mundo é essa cultura de valores contrários aos valores do reino de Deus. O mundo é nosso inimigo. O diabo também é nosso inimigo. Mas existe um terceiro inimigo, que é subestimado, que muitas vezes a gente até gosta dele, chama-se carne, natureza pecaminosa, a nossa natureza. Eu mesmo sou o meu inimigo. E todos os dias eu olho o meu grande inimigo no espelho. Todos os dias. Quantas e quantas vezes eu não me tornei advogado desse inimigo, que sou eu mesmo.
passando pano para os meus erros, justificando as minhas falhas, tentando espalhar a minha culpa, pulverizar sobre outras pessoas, sobre situações. A cruz é um espelho implacável, gente, que reflete a crueza, a monstruosidade da nossa natureza pecaminosa. Nós temos falhas. Você sangra? Vai sangrar. Você tem memórias do subsolo também. Sou um homem desagradável. Me dói o fígado, e que doa ainda mais. Nós temos esse aspecto, essa natureza terrível. Mas por que eles não conseguiram? No começo estava tudo bem, agora eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Tem uma resposta, gente. Volte para o texto, no versículo 41, a gente vai ter uma resposta. No verso 41, Jesus cura aquele rapaz e fala assim para os seus discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportar vocês? Traga o seu filho aqui. Jesus cura o menino. Veja, esse é um dos poucos textos onde você percebe uma certa irritação, impaciência em Jesus. Jesus é muito tolerante com muitas coisas e muitas situações, mas em alguns momentos ele demonstra uma certa irritação não pecaminosa, a ira santa de Deus. E esse é um deles. Geração incrédula, perversa. E aí no versículo 46, dê uma olhada na sua Bíblia, no versículo 46, Lucas 9:46, diz que depois disso surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Atenção aqui. Veja, sucesso no começo, primeiro ato. Fracasso retumbante no segundo ato. E depois de fracassar, depois de levar um 7-1, agora a seleção se reúne para discutir quem deles jogou melhor. No 7-1. Quem sabe foi você, Júlio César, que buscou a bola 7 vezes lá na rede? Não, aí o Oscar fala: não, eu pelo menos fiz o meu no final, aos 47 do segundo tempo. Acho que eu sou o melhor. Gente, não faz sentido essa discussão depois de fracassar. É igual ser campeão da Série B, né? Você é o melhor dos piores. Não é tanto orgulho assim. Sucesso, fracasso. Mas mesmo assim, a natureza humana pecaminosa leva aqueles homens a discutir: qual de nós é o maior? Veja, Pedro poderia falar: veja, não saiu na hora que eu orei. Quando eu falei sai em nome de Jesus, não saiu. Mas pelo menos o rapaz parou de se debater. Pior foi você, Tomé. Na hora que você falou, ele começou a gritar mais alto. E aí a discussão ali, para ver quem fracassou menos. E assim a humanidade. Desde que a gente foi expulso do Éden, a gente discute isso aí. Quem de nós é o maior? Quem é que vai reinar no inferno? Quem de nós merece a honra e a glória no lixão? É uma discussão tola. Não faz sentido. Geração incrédula e perversa. Eu quero analisar essas duas palavras aqui. Incredulidade não é a mesma coisa que dúvida, tá bom? Deus lida bem com a dúvida. Veja, não é algo que você deveria buscar, não é algo a ser elogiado. Nós temos dúvidas. E Jesus não tem problema nenhum com a dúvida. Ele vai ajudar você. Se você duvidar, Ele vai ajudar. A incredulidade é um passo além da dúvida. É a dúvida elogiada, alimentada, abraçada. É quando a dúvida se torna um estilo de vida. Nessa mesma história desse menino endemoniado, o pai falou para Jesus assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Mas o milagre veio, sim ou não? Veio. O Senhor me conhece, eu não estou acreditando muito, eu tenho dúvidas. Ele resolve o seu problema. Lá na carta de Judas, um pouquinho antes do Apocalipse, a gente é orientado assim, ó: tenha compaixão dos que duvidam. Não é ter admiração pelos que duvidam. Não é bater palma para quem duvida. Não é comprar o livro de quem duvida. Não é para seguir, ser um seguidor de quem duvida. É para ter compaixão. Por quê? São pessoas que precisam de ajuda. A incredulidade não. A incredulidade é outra coisa. A incredulidade faz Jesus não fazer milagres. É o que está relatado em vários evangelhos. Ele não pôde fazer muitos milagres naquela região por causa da incredulidade deles. Mas nessa história ele faz milagre com o cidadão tendo dúvidas.
Não é a mesma coisa. Esse é um problema sério. Geração incrédula. Essa é a descrição, gente, da geração que fracassou no deserto, lá no Antigo Testamento. Jesus olha para os seus discípulos e fala: geração incrédula e perversa. A lembrança é imediata. Vocês são iguaizinhos àqueles que fracassaram no deserto e não entraram na terra prometida. Deus tem um problema com quem é incrédulo. Será que o seu problema é a incredulidade? A incredulidade gera cinismo espiritual. Já viu gente que zomba da Bíblia? Gente que até conhece, mas não crê mais. E faz pouco caso de quem crê. Incredulidade. E a segunda palavra é a perversidade. Poderia ser traduzido de outra forma, porque a palavrinha grega, ela descreve algo que deveria ser reto, mas está torto, está amassado, não está certo como deveria estar. Os gregos usavam essa palavra para descrever comportamentos imorais, tortuosos. Você sabe que deveria ser assim, mas você está assim. Você está assim. Uma geração que distorce o caminho reto. Uma geração que é incrédula e, por ser incrédula, acha que pode definir o que é e o que não é, o certo e o errado. Perversidade. E agora, onde estão esses heróis? Jesus não está descrevendo os pagãos, ele está descrevendo os seus seguidores, incrédulos e perversos. Onde estão os heróis do começo do sermão? Eles voltaram para o subsolo. Eles descobriram uma dura realidade. Uma vez, o Cassius Clay, Muhammad Ali, que para muitos foi o maior lutador de boxe de todos os tempos. Muhammad Ali, Cassius Clay, a mesma pessoa, ele mudou de nome, depois que se converteu ao islamismo. E ele era muito bem-humorado, ele fazia muita piada. Uma vez ele estava no avião, e aí veio a comissária, observando todos ali, e passou por ele e percebeu que ele estava sem o cinto, né, de segurança. E ela deu a ordem para ele: Senhor, por favor, aperte os seus cintos. E ele falou bem alto para todo mundo ouvir: o Superman não precisa de cinto. E ela respondeu: o Superman não precisa nem de avião, Senhor. Aperte o seu cinto, por favor. E ele ficou todo sem graça. Veja, quem é você? Quem você pensa que é Muhammad Ali? Sabe voar, Muhammad Ali? Você não sabe voar, né? Quem você pensa que é? Você acha que tem superpoderes? Você acha que o poder que você tem é seu e não derivado? Você acha que você produz alguma coisa de fato, com as próprias mãos? Quem você pensa que é? Muitas vezes, gente, o sofrimento, as provações, são um megafone de Deus gritando para a gente: ei, você não é o Superman. E Deus permite que a gente passe por algumas situações para a gente reconhecer: eu não estou com essa bola toda, eu tenho falhas, a minha armadura tem problema. Lá vem eles de novo, virou passeio, amigo, lembra? Lembra disso? Lembra daquele famigerado tweet: vai lá, Filipão, coragem. O meio de campo da Alemanha nem marca tão bem assim, jogue para frente, jogue como o Brasil. Últimas palavras antes do fatídico dia. Vai lá, crente, vai lá, coragem, enfrente o inimigo, peito aberto, não coloque o cinto, vai lá, tenta voar. E aí você bate no peito e fala: eu sou mesmo, eu consigo, eu faço, eu arrebento mesmo, eu vou para cima mesmo, na minha força, no meu braço. E a derrota é humilhante, gente. É humilhante. Tem uma história maravilhosa, ela chega a ser engraçada lá em Atos, do cidadão que viu Paulo expulsando o demônio. Já viu essa história? Aí ele gostou: eu acho que eu consigo também. Saia em nome do Jesus que Paulo prega. É terceirizado o negócio. Não é nem... Saia em nome do Jesus lá de Paulo. Lembra da resposta do demônio? Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus. Mas quem é você? Nunca te vi na fila do pão. E a história termina com aquele homem sendo agredido pelo demônio, perde até as roupas. A humilhação por confiar no próprio braço. E Deus deixa. Para quê? Para você entender quem você é.
Pastor, que sermão é esse? O senhor veio de lá para me dizer que eu sou fraco? Eu já sei que eu sou fraco. Então uma coisa que eu sei é que eu sou fraco. E as memórias do subsolo, hein? Publicamente, a gente deixa o subsolo lá fechadinho. O subsolo fica fechado, é só a memória. Na verdade, meus amigos, nós somos anti-heróis, sabe? Nós somos aqueles que de vez em quando acertamos, heróis improváveis. A gente só consegue fazer alguma coisa boa pela graça de Deus. E é só pela graça de Deus. Nós somos vasos de barro, com esse conteúdo maravilhoso que é a graça de Deus. Na linguagem dos roteiristas, você tem um fenômeno chamado arco da redenção, que é quando, no começo do livro, ou no começo do filme, aquele personagem é um vilão. E aí, no meio da história, acontece alguma coisa e ele se converte. E ele se redime. E ele até ajuda o herói a chegar ao final, a obter sucesso, muitas vezes com sacrifício próprio. O arco da redenção. Todos nós precisamos passar pelo arco da redenção. E, finalmente, o ato 3. O ato 3 está no capítulo 10. Capítulo 10 de Lucas, versículo 17. Mesmo grupo, os mesmos discípulos, que tiveram sucesso no começo, fracasso humilhante no meio, agora no capítulo 10, o verso 17, eles são enviados novamente por Jesus. Então, 70 de 2 em 2 foram enviados. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, versículo 17, em teu nome, olha a mudança, em teu nome os próprios demônios se submetem a nós. E Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei para vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Eu quero destacar as duas frases aqui. Senhor, em teu nome, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ah, aprenderam a lição, né? Eu vi Satanás caindo do céu. Eu dei autoridade para vocês fazerem isso. O poder não é teu, é meu. O poder que você usa para fazer essas coisas é derivado do Filho de Deus. É derivado daquele que criou todas as coisas no céu e na terra. Gente, nós não temos poder, não temos capacidade nenhuma. Como pastor, a gente recebe muitas vezes pedidos que estão fora da nossa alçada. Pastor, ore por mim. Claro que eu oro, gente, mas não é o pastor. Ore por mim, irmã, também. Nós precisamos. Eu sou marido, pai, como você é também. Eu tenho as minhas dificuldades. Não, pastor, mas parece que os pastores têm uma ligação, um telefone vermelho direto com o céu. Não. É derivado. Somos filhos do mesmo pai. Eu recebi o que você recebeu. A unção é a mesma para todos. A fonte é Jesus, amém? Ele é a fonte. Agora o arco da redenção, no ato 3. Eu dei a vocês autoridade. A segunda chance depois do fracasso. Jesus é extraordinário. Pensa bem, estou indo para o final. Ele pega 12. Consegue uma coisa positiva ali. Depois os mesmos 12 fracassam. Aí ele fala, vamos tentar de novo? Só que agora em vez de 12, vou mandar 70. Parece que tem horas que Jesus tem mais fé na gente do que a gente tem fé nele, né? Ele olha assim e fala, vai lá, eu acho que vocês conseguem. Sabe por que vocês conseguem? Porque é em meu nome, e eu dei autoridade para vocês. Os heróis também falham, sim, mas os heróis podem passar pelo arco da redenção. Biblicamente, são aqueles que da fraqueza tiraram força, Hebreus 11:34. O arco da redenção é quando Deus arranca a vitória da derrota. É quando Deus transforma um limão numa limonada, maldição em bênção. Ele é especialista nisso, meu irmão, minha irmã. Você que está em casa, é derrota o tempo todo, em casa, no trabalho, ele transforma maldição em bênção. Ele é especialista em tirar vitória do meio da derrota. O jogo vai virar, o plot twist vai virar, meu irmão, acredite nisso. Deus é especialista em fazer essas coisas. O detalhe é,
Em seu nome, eu dei a vocês autoridade. Vocês se lembram, em 2018, um time de futebol, juvenil na verdade, da Tailândia, que ficou preso numa caverna. Eles entraram numa caverna na Tailândia, e a caverna ia descendo, descendo, e eles não perceberam, mas estavam lá na caverna, uma parte que subia, começou uma chuva na entrada da caverna. Então alagou todo o caminho, e eles ficaram numa bolsa de oxigênio, presos ali. Isso gerou uma comoção mundial. Eram 12 juvenis e o treinador, 13 pessoas. E não tinha como sair, eles ficaram ali 10 dias. Mergulhadores tentaram fazer o trajeto, mas era muito difícil, até que finalmente conseguiram chegar. 2 mergulhadores chegaram lá. E eles gravaram a conversa que eles tiveram com os meninos. Tudo escuro, a escuridão faz você perder a noção do tempo, você se torna a referência do tempo. E a conversa foi a seguinte: os meninos disseram: ei, obrigado. O socorrista: vocês são quantos? 13. A gente vai sair daqui hoje? O socorrista: hoje não, nós somos 2. Mais pessoas estão chegando, a gente é só os primeiros. Mas que dia é hoje? Perguntou o menino. Hoje é segunda-feira, vocês já estão aí há 10 dias. 10 dias. Vocês são muito fortes, viu? E o menino falou em tailandês algo que não dá para entender. E de repente o socorrista respondeu: ok, nós vamos voltar, estamos chegando, estamos chegando. E aí vem uma frase, um menino falou algo que é de cortar o coração. Ele fala: nós temos fome, nós temos fome. O socorrista diz: eu sei, eu sei. E o menino insiste: diga para eles que nós temos fome. Diga para eles, nós temos fome. O socorrista falou: estamos chegando, a marinha vai chegar amanhã, com médicos e comida para vocês. E o menino falou: estou muito feliz. O socorrista: nós também estamos felizes. Muito obrigado, muito obrigado. Na escuridão, no subsolo, não enxerga mais nada, não tem esperança mais, de repente vem a esperança. E vem o pedido: ei, eu tenho fome. Diga para eles que eu tenho fome. O nosso time foi campeão, a gente entrou aqui para celebrar, mas aqui a gente não é um time campeão. Nós somos crianças precisando de um resgate. Diga para eles, a gente está com fome. Será que há alguém nessa noite aqui que diante do Senhor tem coragem de dizer: Senhor, eu não consigo mais esconder. Eu não consigo mais esconder. Reconheço, eu sou um homem desagradável. Estou no subsolo e aqui não tem como esconder. Admito, eu tenho fome, Senhor, me tira daqui. Eu reconheço que a força só vem do Senhor. O Senhor é o roteirista e o palco da minha vida é o palco da sua glória. Talvez o roteiro da sua vida, meu irmão e minha irmã, tenha sido confuso, tenha sido de suspense, de terror, comédia talvez, e você não consegue chegar ao final disso aí, dar um sentido a esse episódio. Mas sabe que o autor da vida escreve belas histórias, com finais felizes. O segredo é, a gente faz no nome dele, e ele dá a cada um de nós a autoridade. A lista de heróis bíblicos em Hebreus 11: pela fé Raabe, pela fé Gideão, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé. Gente, até Sansão está ali, pela fé. Quando eu olho para a lista dos heróis da cultura pop, aquilo não me serve. A roupa do Superman não cabe em mim. Mas quando eu olho para a lista dos heróis da fé, homens e mulheres que foram usados por Deus, eu me sinto em casa. E a boa notícia que eu tenho para você é que você também, pela fé, até Sansão, pela fé, até Raabe. Porque a expressão pela fé significa em seu nome. É derivado o poder, não é nosso.
Palavras de Lutero: isso não deve ir de acordo com o teu entendimento, mas o entendimento dele. Mergulha na insensatez, eu dar-te-ei o meu entendimento, diz o Senhor. Diz o Senhor: não saber para onde você vai é saber exatamente para onde ir. O meu entendimento torna-te insensato aos olhos humanos. Foi assim que Abraão saiu pela fé da sua pátria, sem saber para onde ia. Ele confiou na minha sabedoria, desistiu da dele. Assim ele encontrou o caminho certo. Eis o caminho da cruz, tu não o podes achar, eu é que tenho que guiar-te como a um cego. Por isso nem tu, nem ser humano nenhum, mas eu, o Senhor, em pessoa, te ensinarei através do meu Espírito e da minha palavra. Não é a obra que tu escolhes, não é o sofrimento que tu imaginas, mas sim o caminho que te é preparado contra a tua escolha, contra o teu pensamento, contra o teu desejo. A esse caminho siga, a esse caminho eu te chamo, nele seja o meu discípulo. É chegado o tempo oportuno, porque o teu mestre chegou. Meu irmão, minha irmã, o jogo vai virar, a história vai chegar num final feliz. Ah, pastor, mas na minha idade é ridículo já acreditar nessas coisas aí. Admitir que eu tenho fraquezas, admitir que eu sou o homem do subsolo, eu já tenho uma reputação. O que meus filhos vão pensar de mim? O que a minha família vai pensar de mim? É meio ridículo agora, diante da minha família, eu atender um apelo, admitindo que eu sou fraco. Eu não posso ser fraco. Nem a minha profissão permite isso. Eu não posso ser vulnerável. É ridículo, né? Sabe o que é ridículo, meu irmão? É ridículo abrir um mar vermelho e passar com um monte de gente e animal ali. Isso é ridículo aos olhos humanos. É ridículo você, com 300 pessoas, enfrentar um exército de milhares de soldados. Isso é ridículo. É ridículo você ser jogado, lançado numa cova cheia de leões e passar a noite tranquilamente. É ridículo. É ridículo você ser jogado numa fornalha, fogo pegando ali e nem um fio de cabelo se queimar. Sabe o que é ridículo? Deus se encarnar, nascer como um bebê, viver como ser humano, ser provado, tentado, maltratado, humilhado, ser crucificado, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Isso é loucura. Admitir que você é fraco, deixa eu te falar uma coisa, não vai causar surpresa para ninguém, só para você. Admitir que você tem falhas, que surpresa, hein? Quem poderia imaginar, não? Nossa, agora você me pegou. Puxa vida, nunca imaginei que você fosse falho, que você fosse fraco, que você tivesse problemas. Saia do subsolo, venha para a luz,